Nós saudamos a todos os irmãos, os amigos que estão nos visitando, com a paz do Senhor Jesus. Este é um culto especial do mês das famílias. Estamos juntos aqui com os irmãos da Inglaterra, da França, Irlanda, Dinamarca, irmãos da Polônia, também irmãos da Suécia, Áustria e Grécia. É uma alegria podermos estarmos juntos. Este culto está sendo traduzido para o inglês, para o francês e também para o ucraniano. E nós vamos dar início a este culto de glorificação ao Senhor. Convido os irmãos a fecharem os seus olhos para fazer uma oração de clamor. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos, Senhor, limpa, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, dá-nos comunhão com o Senhor nesta hora, e que o Senhor possa perdoar todas as nossas falhas. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está entoando o louvor de clamor ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido um dos pastores que abra o seu áudio e faça uma glorificação ao Senhor. Senhor, glorificamos pela esse amor, Senhor, o chamado e o perdão que nós temos, o sangue de Jesus. Nos glorificamos, Senhor, pela Tua palavra, o conselho, Senhor, que nos liberta. E glorificamos pela presença do Espírito Santo em nós, Senhor, esse selo da vitória, da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com mais um louvor. Dizer, para que eu
Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos diante do nosso Deus, sabendo que basta uma palavra dele e toda a nossa necessidade será suprida. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora vamos participar do louvor das crianças, intermediários e adolescentes. Sweet presence so strongly around me. At night I lay down and I sleep in peace. For only in His arms I find rest. Soon in the morning, I wake and rise up, for I know that Jesus strengthened me. When I speak to my God, His light surrounds me. To eternity I am lifted. I live God's plan for my life. Every day in prayer, I ask my Lord that He may save all of my family, so that we may worship in one accord. Our shepherd who cares for us with love. Good shepherd, our shepherd who cares for us with love. Glória a Deus. Que maravilha é vermos as nossas crianças adorando ao nome do Senhor. Será que hoje assim o Maicon consegue adorar? Consegue fazer uma oração de glorificação? Se não for possível, uma outra criança que possa abrir o seu áudio e adorar o nome do Senhor. Lord, we glorify you because you're here right now. We glorify you because this moment is a special moment, which we end the month of the families. We pray as well for the families so they can stay in one accord. In the name of Jesus, amen. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos estar entoando mais um louvor. Logo após o louvor, o pastor Gerson está com a palavra. Em caminhos de glória eu andava, em
Glória a Jesus. Maravilha. Pastor Charles, irmãos queridos, irmãs, a todos eu saúdo com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos e participando deste fechamento do mês da família. Nós temos orado, jejuado, feito culto ao meio-dia, convidado muitas pessoas para os nossos cultos e hoje nós estamos aqui reunidos com vários irmãos de vários países. O assunto que eu quero meditar com os irmãos é o resgate da família de Davi numa cidade chamada Ziclag. E a referência está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Acho que vai ser projetado aí, né? Muito bem. Então, os irmãos que estão traduzindo para os demais idiomas podem ler nos idiomas correspondentes. Eu vou ler em português aqui. 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 4, diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. O verso 4 diz: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Muito bem, meus irmãos, esse texto começa a nos mostrar uma atitude de Davi que está descrita no capítulo 27, quando Davi e os seus 600 homens, né, aquele exército que estava com ele, esse grupo de pessoas fugiu, né? Davi e os seus homens fugiram de Saul para a terra dos filisteus. Vejam, Davi pediu asilo a um rei chamado Aquis, ou Aquis, era rei de Gate, era um filisteu. E eles permaneceram ali por 1 ano e 4 meses. Mas um detalhe que nos chama a atenção é que, embora Davi seja um homem que nos deixou grandes exemplos de um homem cheio do Espírito, um homem sensível às coisas do Senhor, nesse momento Davi fez algo do seu próprio coração. A Bíblia não poupa os homens de Deus, né? Quando Abraão mentiu, Deus deixa retratado lá na palavra, não é verdade? Quando outros homens de Deus falharam, como Jacó, como o próprio Davi, a Bíblia mostra isso. Davi, no capítulo 27, no verso 1, diz: Davi, porém, propôs no seu coração escapar de Saul, e ele foi exatamente para a terra do maior inimigo de Israel, que eram os filisteus. E ele fez isso para escapar das lutas, não é verdade, meus irmãos? E às vezes nós queremos escapar das lutas e tomamos decisão do nosso próprio coração. Cada decisão que nós tomamos do nosso coração tem consequências desastrosas, principalmente aquelas que se referem às decisões da nossa família. Então, nós vamos ver isso, que Davi fez isso sem consultar ao Senhor, por conta própria, para se livrar de Saul, e não deu muito certo. Mas eu queria abordar algumas coisas nessa mensagem, que é o resgate, né, da família de Davi, dos seus valentes, nessa cidade de Ziclag. Primeira coisa, meus irmãos, que eu queria abordar é que a família, nós estamos no mês da família, a família
é uma bênção de Deus. Nós sabemos que foi Deus que instituiu o casamento, na verdade, para a felicidade do homem, da mulher. O casamento é uma bênção. Eu tenho visto aqui nesse grupo várias famílias reunidas, mas o que acontece é que, desde o princípio, o adversário quis destruir o casamento, tentando causar uma divisão entre o homem e a mulher. E a gente observa isso logo nas primeiras páginas da Bíblia, quando Deus procura Adão, logo depois do pecado original ali. Adão estava escondido, e quando Deus aborda ele, o que fizeste? Ele diz, foi a mulher que tu me deste por companheira. E quando Deus fala com Eva, ele diz, não, foi a serpente que tu criaste, né? Ela que me enganou. Então, desde o princípio, o adversário quis destruir o casamento, tentando causar divisão. Outra coisa que nós sabemos é que os lares dos servos de Deus são alvos dos ataques constantes do adversário. E o propósito do adversário é esse, né? Separar, destruir, arruinar a vida dos cônjuges, dos filhos, dos pais, dos parentes, ou seja, de todos aqueles que cercam o nosso lar. E nós sabemos por que isso, porque o adversário vem senão para matar, roubar e destruir. Matar o primeiro amor, né? Roubar a comunhão, roubar o diálogo e destruir a harmonia do casal. Mas nós sabemos, meus irmãos, que administrar a família não é muito fácil. Mas nós temos uma arma gloriosa. Nós temos o clamor pelo sangue de Jesus. Nós temos também outra arma, que é a consulta à palavra. Nós temos a palavra viva, que nos traz as revelações do Senhor, que estão na palavra de Deus, que é a base da nossa fé. Nós temos os dons espirituais. Então, nós temos, com tudo isso, o governo do Senhor em nosso lar. Então, é possível, sim, administrar a família debaixo do governo do Espírito Santo. Então, o que nós vimos nesse texto que acabamos de ler é quando as mulheres e os filhos foram levados cativos. Então, nós sabemos, meus irmãos, que o propósito do adversário, além de separar, de causar divisão no casal, é levar os nossos filhos. Os nossos filhos não podem estar nas mãos do inimigo. E esse texto nos mostra isso, meus irmãos. Um pai e uma mãe, nós não podemos estar bem se os nossos filhos estão cativos nas mãos do adversário. E nós vamos ver, né? O inimigo atacou para destruir tudo que havia naquela casa quando eles não estavam vigiando. Então, os nossos filhos precisam de vigilância, independentemente da idade. E são crianças, intermediários, adolescentes, são jovens, já são casados. Nós, como pais, nós temos que estar sempre vigilantes com respeito aos nossos filhos. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os filhos, mas outra coisa, né, que causa uma desavença no lar, exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi perdeu todos os seus bens, a cidade e as suas casas, né, a casa dele e dos seus valentes estavam queimadas. Eles perderam os bens, os inimigos levaram, além de levar esposa e filhos, levaram os bens. Então, nós sabemos que muitas vezes os casais brigam por conta do dinheiro, por conta da parte financeira, e nós sabemos que o mundo vive né, nós, principalmente aqui na Europa, estamos vivendo uma crise, e nós temos que saber administrar os nossos bens, mas nós não podemos deixar que essa parte material venha romper a nossa comunhão. Davi estava angustiado, não é? Ele começou a chorar, ele e os seus valentes, aqui o texto mostra claramente. E, às vezes, meus irmãos, a saúde, né? Você está doente ou alguém na sua família está doente,
isso pode causar uma separação de comunhão, uma quebra de comunhão. Então, nós sabemos que o inimigo usa muitas coisas para atingir o lar. Mas vamos ver rapidamente quais foram as armas que o inimigo usou contra a família de Davi e contra as famílias que ali estavam. Então, a primeira coisa é que Davi estava fora de casa. Davi não estava em casa quando os amalequitas atacaram. Nós vamos lembrar que os amalequitas atacaram o povo de Israel pela retaguarda, logo na saída do Egito. Nós vamos ver também que esses amalequitas eram como se fossem assim os piratas do deserto. Eles eram inimigos de Israel muito terríveis e eles usavam de tudo, né, para atingir o povo de Israel. Então, Davi demorou por volta de 3 dias para chegar em casa. Ele já estava fora há uns 10 dias da cidade. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar a nossa casa. O inimigo atacou aquelas casas quando, né, não havia ninguém para vigiar a casa. E nós sabemos que nós precisamos vigiar a nossa casa. Nós precisamos vigiar os nossos filhos. Cada igreja que eu tenho ido aqui em Portugal, na Itália, em todos os lugares que eu tenho oportunidade de pregar, meus irmãos, eu tenho dito uma coisa: nós pais, eu já sou avô, nós temos que saber, os pais têm que saber o que as escolas estão ensinando. Os nossos filhos e netos recebem todo o ensino das professoras. As irmãs que estão aí se dedicam, os pastores ungidos se dedicam para dar o que há de melhor. Nós temos uma grande bênção na nossa igreja, que é esse material farto, né? As revelações que chegam, materiais como nós vimos aí no louvor, né? Os louvores cantados, com a dinâmica, com animação, com tradução. Tudo isso é um material rico, além do material didático que as professoras recebem. Mas os nossos filhos e netos recebem uma aula de 40 minutos, 50 minutos por semana. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, né? Andando pelo caminho, assentado, ao deitar, ao levantar. Então, nós não podemos nos distanciar da nossa casa, dos assuntos do lar, dos problemas da esposa, dos problemas do marido, dos filhos. Então, nós precisamos vigiar. O que os nossos filhos e netos estão aprendendo na escola? Os pais têm que saber, né, quem são os amigos, quem são os pais, que tipo de família são dos amigos dos nossos filhos e netos. Então, meus irmãos, vigilância. Nós vivemos um momento de vigiar, né? A última hora está aí e nós temos que vigiar, senão o adversário vem sorrateiramente e leva os nossos filhos para o mundo. Nós não podemos esquecer que os amalequitas de hoje, eles têm a forma de professores, a forma de colegas de escola, a forma de amiguinhos da internet. Nós temos que estar atentos a isso, porque o adversário sempre ataca na nossa fraqueza. Ele procura uma brecha para atacar a nossa casa. Davi e os seus valentes, o texto mostra que deixaram essa brecha, saíram para a batalha, abandonaram a família, deixaram todos a sós, as mulheres e as crianças foram levadas cativas. E a gente pensa, mas por que eles não mataram as mulheres e as crianças? Porque eles eram piratas do deserto, né? Eles certamente queriam vender essas mulheres e essas crianças como escravas, alguma coisa, para usar a vida delas no sentido do mundo, no sentido para outras nações. Então, o inimigo, não vamos esquecer isso, meus irmãos, o inimigo não descansa. O adversário é terrível, ele é assassino, ele é maligno, ele é mentiroso. Então, ele ataca na hora da vulnerabilidade. Mas nós temos armas poderosas. Nós temos o Senhor, nós temos os dons espirituais, como eu disse, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que governa a nossa vida, que nos prepara para esses momentos.
e nós temos que vigiar. O inimigo, meus irmãos, tem feito estragos em muitas famílias. Casais que muitas vezes vivem juntos, mas não conversam com seus filhos, não avaliam o que os seus filhos estão vivendo na escola, não valorizam, né? Eu estava ouvindo uma mensagem dessa, aliás, foi até nesse texto de um dos nossos pastores, e ele estava dizendo um exemplo de um pai que começou a cobrar muito do seu filho, as notas escolares dele, né? Então, de 1 a 10, o filho tirava 6, ele dizia, mas você está muito mal na escola. O filho começou a melhorar, tirou 7, o pai achava baixo também, 8, 9. Quando ele tirou 10, pensou que fosse receber um elogio do pai, que o pai disse, mas 10 todo mundo tira também nessa matéria. Então, nós temos que dialogar com os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, conhecer os nossos filhos na intimidade, não é verdade? Saber o que eles estão precisando. Nós precisamos disso, né, meus irmãos? Às vezes, conquistar uma vida melhor. A gente sabe, eu tenho visto aqui em Portugal, e eu tenho certeza que nesses outros países não é diferente. Há muita luta para se conseguir, né, sobreviver. A vida profissional na Europa não está muito fácil. Aqui os irmãos trabalham 12 horas por dia, às vezes 14 horas por dia, mal dá tempo de, muitas vezes, ir para o culto da noite durante a semana. Mas nada vale no seu sucesso profissional se a sua família estiver destruída pelo adversário, se o seu filho for levado para o mundo, nada vale. Então, o inimigo, meus irmãos, a Bíblia mostra aqui que os amalequitas vieram com ímpeto, porque o adversário não dorme, ele tem feito, como disse, né, muitos estragos na família, mas nós precisamos cuidar. Há um texto muito interessante em Timóteo, eu até deixei no jeito aqui para ler para os irmãos, 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, vejam, e é pior do que o infiel. Então, se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que o ímpio, do que o infiel. Então, meus irmãos, nós temos sim que trabalhar, nós temos que cuidar das nossas coisas materiais, mas nós não podemos deixar de vigiar a nossa família. A família é o que nós temos de mais importante humanamente falando. Sabe quando a gente nota isso? Quando a gente fica internado no hospital, né? Eu passei por isso recentemente e quero até aproveitar a oportunidade aqui, pastor Charles, os pastores presentes, irmãos e irmãs, as orações que eu recebi, agradecer aos irmãos, mas naquele momento ali de solidão que você fica num quarto de hospital sozinho, quem você quer perto é a sua família. Na hora mais difícil da vida, quem é que vai estar com você? É a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos. Então, se alguém toca na nossa família, meus irmãos, toca nas nossas emoções, não é? Tocou num filho, e aí eu olho para as irmãs aqui, eu vejo que realmente, né, é muito difícil quando toca num filho nosso, até nós, pais, né? Mães, avós, tocou num parente nosso, num querido, num filho, num neto, nós somos tocados profundamente, e Davi sentiu isso. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que o inimigo celebre essas vitórias, né? E essas vitórias são dadas ao inimigo quando nós damos brechas a ele. E o texto diz aqui no verso 16, né? Quando eles viram, Davi foi ao encalço dos amalequitas. Nós vamos ver já como ele foi. E ele viu o adversário lá celebrando, comendo, bebendo e dançando, no verso 16, né? Diz isso, por todo o despojo que eles tinham tomado. Então, meus irmãos, nós temos as nossas armas. E agora nós vamos ver quais são as armas que nós temos para resgatar a nossa família. Primeira coisa, o relacionamento entre marido e mulher. A Bíblia diz que
Em 1 Coríntios 7, é um capítulo muito interessante. A Bíblia diz que a mulher não deve se apartar do marido, né? A mulher, e nem o marido se apartar da mulher, né? Nós temos que nos reconciliar. Se o marido brigou, ele tem que ir lá e reconciliar. Se a mulher brigou, a Bíblia diz assim: não se põe o sol sob a vossa ira. O dia tem que terminar. Nós temos que terminar bem. Se houve uma desavença, se houve um mal-entendimento, se houve algo que entristeceu o seu coração ou da sua esposa, nós como maridos, temos que tomar essa iniciativa. Nós temos que ir até ela, né? Pedir perdão. A mulher guarda mágoa com mais facilidade do que nós. A gente resolve isso com muita facilidade. Pediu desculpa, está tudo certo na cabeça do homem. A mulher tem essa característica, né, mais sensível. Então, nós temos que tomar essa iniciativa, não deixar o dia terminar, não deixar o dia terminar sem acertar a nossa vida. Não é verdade? Ah, mas o meu marido não é crente. A Bíblia diz: se o marido não for crente, ele é santificado por você, minha irmã. E se a esposa não for crente, ela é santificada pelo marido, está lá no mesmo capítulo 7, no verso 14. Né? E com isso, os nossos filhos são abençoados, eles são santificados. Então, nós temos que ter essa sabedoria, né? Graças a Deus, o meu lar é completo. Mas se você não tem o seu lar completo, você tem que saber disso. Você, sendo serva do Senhor, você santifica o seu marido e os seus filhos não ficam imundos, como diz a palavra, eles ficam santificados. E a mulher da mesma forma, né? Ela é santificada pelo marido crente. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que esse relacionamento tem que ser o relacionamento que Deus estabeleceu no casal, né? O casamento, ele tem aqueles 3 pilares, né? Ele é monogâmico, que é um só casamento, ele é hierárquico, Cristo é o cabeça, né? O marido é o chefe do lar, e ele é indissolúvel. O casamento no Senhor, ele é indissolúvel. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa, não é verdade? Então, às vezes, a mulher fala: não, mas como é que é isso de ser submissa? É estar debaixo da mesma missão do marido, né? É remar em conjunto, é estar dentro da mesma missão, se submeter ao marido naquilo que é o governo do lar. E às vezes as irmãs falam: ah, mas isso é muito difícil. Mais difícil para os homens é amar, não é verdade? Como a Bíblia manda, amar as mulheres, né, a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, meus irmãos, vale a pena nós estarmos debaixo, né, construindo o nosso lar, sustentando o nosso lar conforme a palavra de Deus. Então, vejam, os filhos são bênção de Deus para a nossa vida. Nós não podemos deixar de cuidar deles em momento algum. Mas vamos voltar ao texto para a gente caminhar rapidamente aqui. Eu já estou do meio para o fim, não vou demorar. Quando Davi viu aquela situação, Davi chorou. Ele e as pessoas que estavam com ele. O texto diz aqui no verso 4, né? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve mais força para chorar. Meus irmãos, nós choramos por muitas coisas. Nós choramos, às vezes, pela falta do recurso financeiro, às vezes choramos pela falta do dinheiro, falta da saúde, a falta de um bem material, mas nós precisamos chorar pela nossa família. Nós temos que ter essa capacidade de chorar, de buscar do Senhor um filho que saiu da presença do Senhor, a esposa que não se converteu ainda, o marido que não se converteu, os pais, né? Nós temos orado por muitas famílias que têm os seus pais longe do Senhor, os netos, aqueles que têm os seus netos. Então, quando Davi chorou, ele sentiu, ao ver a situação terrível de destruição, mas ele também sentiu a acusação dos seus companheiros, eles queriam apedrejá-lo.
E naquele momento ele chorou porque ele se sentiu só no momento de crise, de tragédia. Meus irmãos, nós precisamos chorar pela nossa família, chorar em oração, chorar nas madrugadas, chorar juntos, né, no culto doméstico, valorizar o culto doméstico. Eu estou com a minha família aqui em Portugal e esses 7 anos que eu passei na América, Ruth e eu e Ruth. Então, na sexta-feira, é o nosso culto doméstico que eu faço. Eu pego o culto doméstico que vem do YouTube na igreja. E nós temos o nosso momento ali de choro, de quebrantamento, dos 5 minutos de oração, da Bíblia aberta, não é? E ali nós nos entregamos ao Senhor no nosso culto doméstico. Davi chorou em público. Nós podemos chorar, sim, juntos com a nossa família. Nós podemos chorar no silêncio da madrugada, no nosso cantinho de oração. E não precisamos ter vergonha disso, porque Neemias chorou quando viu Jerusalém destruída. Jeremias chorou, ele foi até chamado, né, do profeta chorão. Por essas coisas choro eu, dizia Jeremias lá no livro de Lamentações, né? Os meus olhos, ele dizia, os meus olhos se desfazem em água. Era realmente um profeta chorão, né? Jesus, o Senhor Jesus chorou em 3 ocasiões. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ele chorou quando entrou em Jerusalém, né, que viu o futuro de Jerusalém, que seria destruída, e o futuro do povo de Israel, não é verdade? E Jesus chorou diante do seu sofrimento, o que ele sabia que ia passar ali no Getsemane, que é a prensa do azeite. Então, meus irmãos, Deus quer nos ver como vasos quebrados, chorando, para que ele possa nos pegar como barro nas suas mãos e nos reconstruir na presença dele. Agora, depois que Davi chorou, ele se desfaleceu completamente, só que em seguida, a Bíblia mostra uma coisa interessante, no verso 6 diz assim, e Davi fortaleceu-se no Senhor. Eu fui buscar no original, né, na Bíblia de Strong, que muitos conhecem, e essa palavra, Davi fortaleceu-se no Senhor, a nossa versão diz, e se esforçou no Senhor, tem vários significados, significa reanimar-se, fortalecer-se, prevalecer, ser forte, ser corajoso, ser persistente, ser firme e restaurar a sua força. Então vejam que coisa linda, né, meus irmãos? Davi chorou, viu a situação, mas de repente ele se fortaleceu. E essa é a nossa arma, meus irmãos, se fortalecer no Senhor. Não acreditar na nossa autoconfiança, nada disso. Nós temos que ir ao Senhor. E foi o que Davi fez. O que ele não tinha feito no começo, lá no capítulo 27, verso 1, quando ele propôs no seu coração, agora ele reconheceu que aquele tempo que ele viveu distante do seu povo, né? Porque o pessoal os filisteus não quiseram mais ele teve que voltar para Ziclag, e quando ele voltou, encontrou o seu lar dessa forma, ele entendeu, não, eu não posso fazer mais as coisas do meu coração. E isso é uma outra lição que nós aprendemos, meus irmãos. Nós precisamos consultar ao Senhor as coisas que envolvem a obra, que envolvem o nosso lar, que envolvem as nossas decisões, e nós temos visto aí lares, né, recém-formados, jovens ainda, jovens casais. Essas decisões precisam ser submetidas ao conselho do Senhor. E foi o que Davi fez. Chamou o sacerdote, traz o éfode, eu vou consultar o Senhor, eu vou perguntar ao Senhor. E nós temos que lembrar, meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote, nós devemos recorrer ao Senhor, ele é o nosso pastor, nós temos que buscar o seu conselho. E ele consultou o Senhor, e ele perguntou, Senhor, o que eu vou fazer? Perseguirei eu essa tropa? O verso 8, né? Eu perseguirei essa tropa, eu vou alcançá-la, e o Senhor disse, persegue, pode perseguir, porque certamente você vai alcançar e tudo libertarás, ou seja, vai trazer tudo de volta. E nós
temos que crer, meus irmãos, na palavra do Senhor. Quando Davi ouviu isso, aqueles homens, os seus valentes, que choraram com ele e queriam apedrejá-lo, a Bíblia não fala o que aconteceu, mas, de repente, o fato de Davi ter ido ao Senhor mudou a cabeça daqueles homens. E eles que queriam apedrejá-lo, agora saíram com ele em busca das famílias. Então, meus irmãos, nós confiamos no Senhor, nas promessas de Deus, nós confiamos que Deus pode transformar uma situação de um caos familiar numa bênção extraordinária. Nós cremos nesse Deus, nós temos esse Deus conosco. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Davi encontrou um egípcio, ele levou até os amalequitas, e Davi batalhou de uma tarde até a outra tarde, certamente deu próximo de 24 horas de luta, e a Bíblia mostra que Davi livrou tudo, né? Trouxe tudo de volta, aquilo que os amalequitas tomaram, e, além disso, trouxe mais coisas, né? Que eram os despojos dos amalequitas, e o Senhor deu uma bênção muito grande, trouxe as esposas, os filhos, as famílias foram resgatadas. Então, meus irmãos, nós estamos num momento em que você pode ter perdido alguma coisa na sua casa. Talvez você perdeu o seu amor pelo seu marido ou pela sua esposa. Hoje, o Senhor pode resgatar, o Senhor pode dar essa bênção. Quem sabe você perdeu um amor pelas coisas do Senhor, pelo culto, pela palavra. Talvez você não tenha lido tanto a palavra quanto precisa. Talvez você não tenha participado dos seminários que vêm do Brasil, ou dos cultos que são passados pelo Zoom, ou pelos cultos presenciais aí no seu país, não é verdade? Ou talvez você perdeu um filho para o adversário, para o mundo, e agora você quer resgatá-lo. Então, meus irmãos, não importa qual foi o motivo. Assim como Davi e os seus homens resgataram a sua família inteira, resgataram os bens, resgataram aquilo que o adversário tinha roubado, hoje o Senhor quer dar a vitória ao seu coração, à sua família. Então, meus irmãos, Deus tem um propósito em cada luta. Talvez você esteja passando por uma luta que está se apresentando na sua vida, você não vai fazer o que Davi fez no início, né? Fazer aquilo que estava no seu coração, ficar 1 ano e 4 meses distante do povo de Israel, distante, dando pouca atenção, não vigiando a sua família, mas agora você está diante do Senhor, diante do conselho do Senhor. Davi restituiu tudo e o Senhor lhe abençoou. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos é isso. O adversário quer destruir lares, famílias, conceitos familiares, né? Isso nós temos visto muito nas escolas, mas você vai clamar pelo sangue de Jesus, vai manter sua família firme na presença do Senhor. O amalequita aproveitou uma brecha? Sim, mas nós não vamos deixar brecha. A cidade de Ziclag não é o fim, é o recomeço de tudo, não é? Para nós, é o momento do resgate, é o momento da vitória. Deus transformou aquela situação terrível numa vitória gloriosa. 3.000 anos depois, nós estamos meditando naquilo que aconteceu com Davi e os seus homens e as suas famílias. Então, eu quero deixar com os irmãos um versículo que nós temos visto muito no YouTube, nas escolas bíblicas, naquilo que nós temos recebido do Brasil, e eu quero deixar para os irmãos Lucas 12:39. Deixa anotadinho, eu quero ler aqui. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas casas estão protegidas pelo Espírito Santo do Senhor, pelo sangue de Jesus, pelos anjos que o Senhor está enviando agora na nossa casa. Mas nós temos que vigiar. O ladrão pode chegar a qualquer momento para minar nossa casa, mas nós vamos estar vigilantes.
Eu queria encerrar, pastor Charles, contando a visão que o senhor deu para esse culto. Logo em seguida, eu passo a palavra ao pastor Charles, para ele fazer as considerações finais e encerrar esse culto. Mas o senhor mostrava, meus irmãos, um grande campo. Era um manancial de águas e muitas ovelhas vinham de todos os lugares sedentas. E quando chegavam ao manancial, aquela água começava a jorrar, de modo que todas as ovelhas tinham livre acesso para beber aquela água e se sedentar, quanto quisessem. E duas coisas eram vistas, duas ações eram vistas. Uma de renovo, é aquilo que o senhor está fazendo no nosso lar, porque elas vinham cansadas, né? Então, o renovo para a nossa vida, o renovo para o nosso lar. E a segunda ação é que agora as ovelhas, além de estarem renovadas, elas estavam mais fortalecidas. Então, que a palavra de Deus nessa tarde, nessa noite, possa ter alcançado as famílias, possa ter alcançado também a minha família, e que os irmãos sejam ricamente abençoados. Eu passo a palavra ao pastor Charles, para que você possa orar, encerrar esse culto, pastor, se tiver mais alguma consideração. Da minha parte, a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos cantar mais um louvor, e após o louvor nós vamos orar com imposição de mãos, né, sobre todas as famílias, os pastores, diáconos, onde estiverem vão impor as mãos. Eu vou pedir, após o louvor, que o pastor Ademir possa fazer essa oração, né, sobre os membros das igrejas presentes no culto. Vamos entoar um louvor. Servos teus, louvemos a Deus.
Vamos impor as mãos. Pastor Ademir, se eu puder orar. Clamamos, Senhor, mais uma vez, pelo poder que há no sangue de Jesus. Apresentamos as nossas famílias diante de Ti, pedindo, Senhor, que Tu possas guardar os nossos lares, proteger as famílias, renovando o amor entre o casal, entre pais e filhos, entre irmãos, que dentro dos lares, Senhor, reine a Tua paz, a bênção. Abençoa os lares incompletos, Senhor, especialmente aqueles lares onde familiares nossos se afastaram da Tua presença, que neste mês ainda de oração específica pelas famílias, Tu possas trazê-los de volta. Os lares completos, Senhor, que possa viverem em união, em oração, e que possamos ter alegria nas nossas casas. Nós te suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós bendizemos, Senhor, o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos tão preciosos que podemos passar na Tua presença. Recebe, ó Deus, o louvor, a gratidão da Tua igreja. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as santas, doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor permaneça sobre o seu povo hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer a participação de todos, né? Estamos aqui também, o pastor Nilton de Vila Velha está participando conosco, está visitando aqui os familiares aqui na Inglaterra. Por certo, ó, muitos irmãos, né, de vários lugares, agradecer aos nossos irmãos da Alemanha, que estão conosco também. E agora é o momento de os irmãos abrirem os seus áudios, né, cumprimentarem uns aos outros. É o momento de confraternização. Paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Deus Senhor. abençoe. Paz do Senhor a todos. Senhor Jesus, irmão. Senhor, Senhor a todos, Senhor, meus queridos queridos. irmãos. Fique com Deus. Paz do Senhor, irmãos. Senhor, irmão. Deus.